Sim, sim, isto funciona. Eu tenho que pôr a apresentação, é isso, Carmen? Eu já ponho, eu já ponho. Não sei se já estão todos. Eu não sei se já podemos dar início, se calhar mais um minuto, não é? Já fiz aqui. Será que já fiz as neiras? Não? Pronto, não sei se damos já início. E vamos dar início, está bem? Sim, sim, podem começar. Sim? Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer a presença de quem aqui está presencialmente e de quem está daquele lado a assistir a estas palestras do MARE. Como a maior parte de vós sabe, no dia 16 assinala-se, Portugal assinala o Dia Nacional do Mar e de forma a celebrar o papel relevante que o mar assume nas suas vertentes em toda a sociedade, a STM organizou durante o mês de novembro uma série de eventos, no qual o Maré Politecnicaria se juntou neste dia com a apresentação de algumas palestras. O programa do Mês do Mar enquadra-se num dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no Objetivo 14, que é a preservação da vida marinha, passo já de seguida então a apresentar a primeira palestrante, é a professora Teresa Batista, é investigadora no Maré Politecnicaria e professora adjunta na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, Politecnicaria. Tem uma vasta experiência em patologia e aquacultura, com o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico de patologias, assim como o estudo da interação hospedeiro-agente patogénico, com a realização de ensaios em time course e também na biologia reprodutiva de bivalves. Tem experiência como investigadora responsável ou participante em vários projetos de investigação científica, tanto a nível nacional como internacional. É também diretora do Biotério do edifício, aqui do edifício Sete Mares, sendo membro da Rede Orbeia, que a Rede Orbeia é uma rede informal que une profissionais integrados em órgãos responsáveis pelo bem-estar animal. E convidava assim a professora Teresa, então, a vir apresentar. A palestra intitula-se Saúde e Bem-Estar em Peixes.
Só um bocadinho. Ora bem, boa tarde. Quero agradecer desde já a possibilidade que me deram de apresentar, de fazer esta apresentação. Vou focar-me essencialmente nos 2 últimos projetos em que tenho estado envolvida com uma vasta equipa de bolseiros e outros colegas que depois apresentarei no fim. Vou falar sobre o projeto Seaweed Fits, que já terminou, e o projeto Before Aquael, que são ambos projetos do programa Mar 2020. A indústria da aquacultura tem uma série de desafios e apresenta uma série, no seu dia-a-dia, uma série de problemas inerentes às questões associadas ao cultivo, questões de redução da qualidade da água, questões associadas à presença de agentes microbiológicos ou vírus ou parasitas que podem afetar os cultivos, no fim de contas, uma série de situações estressantes e de condições estressantes que podem levar a uma diminuição do bem-estar dos animais, podem levar à ocorrência de mortalidade dos mesmos, pode haver necessidade de fazer tratamentos terapêuticos no sentido de se evitar a mortalidade dos animais quando afetados por uma patologia. Isto tudo vai fazer com que haja um aumento dos custos de produção e, consequentemente, uma redução do valor da produção e do retorno da atividade. Portanto, todos os mecanismos, todas as ferramentas, tudo aquilo que nós podemos desenvolver no sentido de melhorarmos aquilo que pode ser estressante para os animais, vai ser importante para o setor. Sabemos e temos conhecimento pela bibliografia que as algas podem ser utilizadas como ingredientes funcionais nas dietas dos peixes. E isto porquê? Porque têm uma importante atividade antioxidante, uma importante atividade anti-inflamatória, imunoestimulante e prebiótica. E tudo isto, todas estas características estão associadas aos teores que as algas têm de ácidos gordos, de pigmentos, de fenóis e de polissacarídeos. No nosso estudo, temos uma vasta gama de algas, mas tivemos que escolher uma, e escolhemos Gracilaria gracilis com base nestes 3 pressupostos. Para já, por termos conhecimento da bibliografia, que Gracilaria gracilis é uma fonte sustentável de ingredientes funcionais referidos anteriormente. Por outro lado, há aqui um fator que é essencial, é uma alga que é cultivável e, portanto, há disponibilidade de biomassa ao longo do ano, e biomassa é essa com características que são estáveis ao longo do tempo e ao longo do ano. Portanto, podem ser utilizadas para a construção e para a incorporação nas dietas. Além disso, é muito rica em vários metabolitos já referidos anteriormente no geral das algas. Então, o que é que fizemos? Começámos por fazer um primeiro ensaio com douradas e foram formuladas pela Separos 6 dietas, um controlo com uma dieta de dourada normal, 2 em que incorporamos quantidades diferentes de alga seca e moída, outras 2 em que incorporamos doses diferentes de extrato etanólico de alga, de Gracilaria gracilis,
e incorporamos também 0,2% de ficocoloides. Fizemos estes ensaios em triplicado, alimentámos os animais durante 47 dias e no final deste período dividimos os peixes em 2 grupos. O primeiro grupo fizemos cálculos da performance do crescimento para avaliar como é que tinha sido e se havia alguma diferença face às dietas suplementadas com a alga ou com os extratos ou com os picocoloides. Retiramos sangue para fazer a quantificação de vários parâmetros hematológicos. Esse sangue depois foi centrifugado e com ele fizemos a pesquisa de vários parâmetros de resposta imune, assim como vários parâmetros de metabólicos. Retiramos o fígado para fazermos determinação de parâmetros de stress oxidativo e retiramos também intestino para avaliarmos se, pela incorporação da alga nas dietas, haveriam alterações morfológicas no intestino dos peixes. O segundo grupo de peixes sofreu um desafio com um agente infeccioso, que é a Photobacterium damselai, subespécie piscicida, para vermos qual seria a resposta dos animais perante uma infecção. Tivemos como... eu vou só aqui apresentar alguns resultados, porque não há muito tempo, e vou apresentar aqueles que achei que eram mais relevantes. Aquilo que nós vimos no lisozima, que é utilizado como resposta imediata de resposta imune inata dos peixes, é que tínhamos ali um aumento quando suplementávamos as dietas com a percentagem mais pequena dos extratos. Relativamente à soda, sodiacate são enzimas antioxidantes que têm como função avaliar se há alterações quando há um desequilíbrio do estado oxidativo dos animais, que podia ocorrer pela introdução das dietas, e o que nós vimos é que havia efetivamente ali uma situação grave quando alimentávamos os peixes com 0,2% de lipopolissacarídeos e que tínhamos uma boa resposta, comparativamente até igual à dieta basal, quando utilizávamos a alga seca moída. Mas aquilo que mais nos surpreendeu foram os resultados da mortalidade. Depois de infectarmos os animais, o que é que nós vimos? Vimos que havia uma diferença estatisticamente significativa entre os animais que tinham recebido uma dieta suplementada com 5% de alga seca moída, comparativamente com as outras dietas e comparativamente com a dieta basal. Ou seja, tínhamos aqui um bom resultado como uma resposta direta a uma infecção. Mas todos os resultados que tínhamos para trás de todos aqueles parâmetros que eu só falei aqui em 2 não eram muito concordantes e nós não conseguimos perceber o que é que efetivamente tinha acontecido. Então o que é que decidimos fazer? Decidimos fazer um outro ensaio, desta vez com robalos. Usámos algumas das dietas que tínhamos usado no ensaio anterior, mais uma vez em triplicado, durante um período de tempo alimentámos os animais nestas dietas e depois fomos ver o que é que acontecia. Mas depois disso, fizemos várias amostragens. Pus num tom mais claro aquilo que se repetia aqui no ensaio dos robalos e deixei marcado a mais escuro 2 situações. O retirar do intestino e avaliar as alterações que a dieta podia produzir no intestino de outra forma, de uma forma mais substancial, vá lá. E depois, como nós sabemos, se nós tivermos uma microbiota, e isto é algo que é estudado também na parte de medicina humana, se nós tivermos animais com um microbioma saudável, nós acabamos por ver isso tudo refletido na saúde dos animais.
E então, se nós conseguirmos, de alguma forma, com a administração das dietas, fazer uma modulação da microbiota presente no intestino, talvez conseguíssemos, e talvez fosse essa a resposta, face àquilo que tinha acontecido relativamente à grande diminuição da mortalidade nas dietas suplementadas com alga. Então, retiramos também porções do intestino para fazer a caracterização do microbioma. Como principais resultados, tivemos situações diferentes do que tinha acontecido com as douradas. As douradas e os roubales são animais que são diferentes, do ponto de vista nutricional também diferentes, gostam de coisas diferentes. E o que nós vimos aqui, relativamente às dietas, tivemos um resultado sempre muito bom e melhor que os outros quando administramos 2,5% de alga seca moída. Por exemplo, no que aconteceu aqui com os linfócitos, nós tivemos um valor nesta percentagem de inclusão de alga muito perto do valor basal, portanto não havia aqui um efeito negativo da alga, e reparámos que quando administrámos os 5%, que o valor era relativamente menor, o que poderia levar a crer que havia aqui uma dose-resposta que era importante, ou seja, às vezes menos é melhor do que uma administração maior e o efeito é melhor. Também o que nós vimos relativamente à lisozima, e coincidentemente também uma resposta, a resposta imuninata imediata, é que os valores também eram mais elevados quando eu administrava 2,5% de alga seca moída. Houve muitos parâmetros que nós não vimos qualquer alteração entre a dieta basal e as diferentes dietas. Eu apresentei aqui só o caso da glucose, mas houve mais. E relativamente à glutationa total, o que nós vimos também é que há ali uma melhor resposta também com o 2,5% da alga seca moída e não havendo um efeito negativo nas dietas. Estes são algumas fotos dos cortes histológicos que fizemos do intestino, em que se fizeram várias medições, a largura dos vilos, o comprimento, e mais uma vez aqui a dieta 2,5% de alga seca moída revelou ser a melhor. Depois aqui a parte da metagenómica do intestino. Esta parte do trabalho foi feita em colaboração com a investigadora Ana Teresa Gonçalves do Green Collab, e foi ela que nos deu bastante suporte, que fez grande parte da análise bioinformática. Retirámos porções do intestino anterior e do intestino posterior, elas por sua vez foram processadas e fez a extração de DNA utilizando um kit da Diagene, e depois fez toda a parte da sequenciação, que foi feita pela empresa Stab Vida, utilizando uma plataforma Illumina MiSeq. Depois seguiu-se um pipeline de bioinformática, com o objetivo final de termos o perfil da comunidade e uma análise comparativa entre o perfil da comunidade e o intestino anterior e o posterior. E estes foram os resultados que nos deixam particularmente satisfeitos, porque nos dá a entender que a administração da alga, das dietas com alga, fizeram com que houvesse uma redução ou uma eliminação do género Photobacterium na microbiota intestinal dos peixes. E isto talvez explique a redução da mortalidade num ensaio que nós fizemos anteriormente, em que tivemos muito menos mortalidade. Se calhar a alga, de certa forma, modelou a microbiota presente no intestino dos peixes de uma forma positiva, sendo que, muito embora não tivéssemos feito identificação à espécie, mas o Photobacterium é um género que está associado a problemas patológicos nos peixes. Estes resultados estão neste momento estamos a ultimar um artigo científico que esperamos submetê-lo esta semana, com todos os resultados da parte da metagenómica, que não se resumem a isto, tem muito mais trabalho. Eu é que só quis, esta é a parte principal e que nos levou a achar
que aquela diferença de mortalidade nós não conseguíamos explicar com os parâmetros de resposta imune, não conseguimos explicar com o stress oxidativo, mas se calhar conseguimos explicá-lo aqui com a alteração do microbioma do intestino. Já tivemos, no âmbito destes ensaios, 2 artigos publicados. Este projeto tem mais artigos publicados, mas para esta apresentação e no âmbito desta apresentação achei melhor só pôr estes dos dois ensaios com a Dourada e com o Robalo. E agora vou passar a falar-vos sobre o projeto Before Aqua. É também um projeto financiado pelo programa MAR 2020, que ainda está a decorrer, e vou falar essencialmente naquilo que estamos a fazer para estudar a relação que existe entre o patógeno e o seu hospedeiro. E para isso nós fazemos ensaios em time course. Na linha de baixo têm todas as espécies com que nós estamos a trabalhar, são as espécies produzidas em Portugal, e nas caixas temos os patógenos que estamos a utilizar. Estamos a utilizar um vírus, betanodavírus, estamos a utilizar 4 bactérias e também fizemos ensaios com parasitas. O objetivo máximo deste projeto é estabelecer biomarcadores de saúde e bem-estar animal para que possamos, de uma maneira precoce, saber se uma população está em risco de ter um surto de patógeno. Basicamente, estes ensaios são feitos da mesma forma, são ensaios que duram mais ou menos 21 dias. Temos 3 aquários com animais infectados, 3 aquários com animais de controlo, e vamos fazendo amostragens de 2 indivíduos a cada uma daquelas horas. Estas amostragens pressupõem, estas 48 horas são muito trabalhosas, porque temos que recolher uma porção de informação. Retiramos sangue para fazer uma bateria enorme de parâmetros hematológicos, tiramos sangue para obter plasma para fazer uma bateria de parâmetros plasmáticos, tiramos rim cranial para fazermos também uma bateria enorme de genes, e não está aqui, mas também retiramos fígado para fazer o estudo de stress oxidativo. Só para vos dar uma ideia, relativamente aos neutrófilos, e num ensaio que fizemos com corvina, aquilo que nós vemos, que é o primeiro gráfico, aquilo que nós vemos é que há uma resposta de ativação dos neutrófilos, e às 24 horas o seu valor é praticamente 0. Em consequência, e pela correlação que acaba por haver entre a ativação dos neutrófilos e a libertação de peroxidase no plasma, vemos que há um aumento da atividade da peroxidase. Aqui, relativamente aos leucócitos, o que nós vemos é animais que estão infectados vão ter uma resposta e uma produção de leucócitos maiores, e acontece o mesmo padrão, vá lá, tanto na dourada como na corvina. Isto, o que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer com o mesmo patógeno e infectar diferentes espécies para depois vermos o que é que pode diferenciar como um bioindicador. Aquilo que nós vimos no ensaio também das douradas é que a parte inflamatória, de certa forma, era modulada por estas 2 interleucinas. Depois fizemos um ensaio de infecção com o betanodavírus em robalo, e estas são as análises do tecido do cérebro, que é um dos órgãos afetados, e o que é que nós vimos? É que ao fim de 5 dias de infecção já tínhamos danos no cérebro, visivelmente associados ao vírus, que é a vascularização, as zonas de vascularização e zonas necróticas no tecido nervoso. As análises que temos mostram-nos, por exemplo, naquele gráfico de cima, relativamente à mortalidade, que quando estes danos há sinais nos animais,
estes danos no cérebro começam a surgir, é quando começa a surgir a mortalidade. Esta mortalidade ocorre quando os animais deixam de conseguir a recuperar e há um desequilíbrio visível ali no LPO. Às 120 horas há bastantes danos celulares e o organismo já não consegue responder. Pela expressão de genes desta interleucina, também vemos que ela acaba por ser mais expressa nessa altura, quando eles começam efetivamente a morrer. Portanto, o ensaio é muito interessante porque acabou por termos respostas que estão relacionadas e muito importantes. Submetemos os resultados deste artigo a semana passada. E por fim, mas não menos importante, todo este trabalho foi feito porque estão estas pessoas todas que trabalham arduamente para que isto aconteça. Muito obrigada. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão. Aproveitar que está aqui a professora Teresa, pode... Eu posso estar cá mais tarde ou amanhã, ou depois. Sim. Já agora eu quero colocar uma questão e penso que há algumas pessoas que pensaram ter esta dúvida, que é: vocês já testaram a ração, incorporaram algumas algas, perceberam que realmente havia resultados satisfatórios. Como é que eu faço assim? Porque eu percebi que vocês também fizeram colaboração com a SPARS, portanto eles já fazem a simulação da ração. Foi da parte deles a ideia, ou foram vocês que sugeriram? Pelo menos dá para ocorre. Não. Assim, a SPARS, nós contratámos o serviço da SPARS. O passo seguinte, nós agora queremos perceber ainda um bocadinho melhor o que é que aconteceu, ou o que é que a alga tem de tão particular. Sabemos que há um efeito contrapatógeno, sabemos que há um efeito nos géneros e na família, vá lá, a que a Photobacterium pertence, que também pertencem os víbrios. Portanto, gostávamos de verificar, por um lado, se efetivamente vemos este mesmo efeito com outro patógeno, como um víbrio, que afeta robalos sobretudo, e depois queríamos perceber melhor qual é que constituinte é que podemos associar esta inibição do crescimento da alga para seguirmos e tentarmos ter algum produto disponível no mercado. Porque, efetivamente, se a dieta tiver uma incorporação e a simples alga seca moída, e não é uma grande quantidade, temos uma boa resposta face a um patógeno. Exato. E hoje em dia ouve-se a falar tanto de termos a diminuição da proteína, não é? Sim. Animal, e seria realmente uma solução interessante. Obrigada. Obrigada a ele. Aqui. Não tem só ver aqui, ver. Não sei se consegues ver aqui a apresentação da Suzete. Agora eu vou passar a apresentar. Pronto, eu vou passar a apresentar a próxima palestrante, é a nossa querida investigadora Suzete Pinteus, desde que já também agradeço a presença aqui hoje. A investigadora Suzete Pinteus, toda a gente já percebeu, é a investigadora aqui no Sete Mares. Ela terminou este ano o seu doutoramento em Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar, pela Universidade de Aveiro e pela Politecnicaria.
com a tese intitulada Adicionar valor aos invasores marinhos, a Asparagopsis armata e o Sargasso mufo. Ao longo do seu percurso académico e profissional, adquiriu vasta experiência na extração de compostos bioativos de organismos marinhos, tendo como principal alvo moléculas com propriedades antimicrobianas, antioxidantes, antitumorais e incrustrantes. Atualmente é investigadora no área Politecnicaria, no âmbito do projeto Cross Atlântico, criar oportunidades a partir de polissacarídeos sulfatados isolados de macroalgas para aplicação terapêutica. Então eu convidava a Suzete. Este aqui é só compartilhar. Sim. Aqui. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Agradecer desde já o convite para poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Então vou falar sobre bioencrustação, um desafio antigo cada vez mais atual. E o que é a bioencrustação? Apesar deste palavrão, se calhar é desconhecido para a maior parte das pessoas, ou para muitos, a realidade é que todos nós, de alguma forma, já tivemos contacto com este fenómeno. Quer seja, por exemplo, ao ver um casco de um barco quando está cheio de organismos aderidos, quer seja, por exemplo, em portos ou marinas, em que durante a maré baixa é possível ver estruturas que normalmente estão debaixo d'água, mas depois quando a maré desce consegue-se perceber que realmente essas estruturas estão cheias de algas e de outros organismos. Bom, e porquê é que a bioencrustação é um fenómeno tão preocupante, particularmente para as indústrias marítimas? A bioencrustação, quando atinge níveis como aquelas imagens que eu mostrei anteriormente, por exemplo, nos barcos, provoca um aumento substancial do atrito, o que vai afetar a navegabilidade do próprio barco e aumentar consideravelmente o consumo de combustível. Os motores têm que fazer mais esforço para o barco poder navegar normalmente, portanto aumenta o consumo de combustível. Por outro lado, também aumenta consideravelmente a libertação de gases nocivos para a atmosfera, como o dióxido de carbono. E como tal, o uso de substâncias que impeçam o desenvolvimento desta bioencrustação é fundamental na indústria marítima. Bom, de uma forma mais biológica, o que é esta bioencrustação? Não é mais do que a adesão de vários micro e macro-organismos a qualquer estrutura que esteja debaixo d'água, quer seja água doce ou água salgada, e estes organismos são os mais diversos, desde micro-organismos que podem ser bactérias e microalgas, a maior parte das microalgas são diatomáceas, e também macro-organismos como cracas, mexilhões e algas. Este processo, este fenómeno é um processo que se dá ao longo do tempo, dividido por várias etapas, começando então com a formação inicial de um biofilme bacteriano. Após este biofilme estar estabelecido, dá-se a aderência das tais microalgas. Uma vez esta comunidade microbiana estando estabelecida, libertam pistas químicas para a água, que acaba por chamar a atenção de larvas de macro-organismos, quer seja de algas como de mexilhões e cracas, que acabam por se estabelecer e depois colonizam e crescem e conseguem formar colónias enormes. Bom, falando só um pouco, e vou falar um bocadinho mais desta parte do microfouling, da parte bacteriana, porque também espera-se que, inibindo as primeiras etapas do processo de bioencrustação, que seja mais fácil e, parando logo no início, impedimos todas as etapas subsequentes. E, portanto, como é que nós podemos inibir a formação de um biofilme bacteriano? Bom, as bactérias andam normalmente, podem ser planctónicas, andarem livres no meio, mas, por algum motivo, podem começar a agregar-se. E elas agregam-se de uma forma coordenada. Acabam por comunicar entre si e, tendo as pistas certas,
bactérias que normalmente andam livres, então juntam-se e formam comunidades. A linguagem que existe entre as bactérias para poderem agir de uma forma coordenada passa pela produção de moléculas autoindutoras. São libertadas para o meio ambiente e são captadas por outras bactérias que andam ali na zona. Quando captam elevadas quantidades destas moléculas autoindutoras, uma vez dentro da célula pode haver uma regulação genética e passarem a ativar genes que codificam para determinadas proteínas que permitem a formação de biofilmes. E estes tais biofilmes vão permitir que elas fiquem aderidas às superfícies. Muito interessante e com curiosidade, por exemplo, é este mecanismo que é um dos principais responsáveis pela existência de muitas mortes a nível de infecções hospitalares. Bactérias que normalmente são suscetíveis a antibióticos, levando um determinado estímulo, podem começar a produzir este biofilme e ficam muito mais resistentes, porque uma vez neste biofilme conseguem diminuir o seu metabolismo e os antibióticos normais não funcionam. Bom, toda esta produção de biofilmes e a nível agora da adesão a estruturas que estão debaixo d'água, acaba também por ser um processo cíclico. Portanto, as bactérias aderem, depois há a captação de cada vez mais bactérias, até podem comunicar com bactérias de espécies diferentes. Existe a maturação do biofilme e depois o biofilme cresce e acabam por libertar novamente bactérias para o meio ambiente que podem colonizar outras superfícies. Falando então do macrofouling, ou da bioinfestação por organismos que nós conseguimos bem ver ao olho nu, são também constituídos por diversas espécies, desde cracas, mexilhões, algas, percebes. A diversidade biológica é muito grande. No entanto, quando estes organismos já estão estabelecidos, o processo, a forma de remoção desta bioinfestação é muito mais complicada, passa a ser, a maior parte das vezes, por processos mecânicos. Tem que ir mergulhadores, falando dos barcos e de estruturas que estão submersas, tem que ir muitas vezes mergulhadores debaixo de água e limpar manualmente estas comunidades. Bom, este fenómeno é um problema, basicamente, desde que o homem se fez ao mar e que se lançou, por exemplo, nos descobrimentos. Portanto, desde muito cedo que se tentou identificar substâncias que impedissem a bioincastração. Numa fase mais inicial, o homem usava aquilo que tinha mais à mão, quer seja gordura de animais, óleos, petróleo, até alcatrão. Foi só na década de 60 que se encontrou um composto, TBT, que é um composto organocetânico, que foi fenomenal porque resolvia este problema. Era extremamente eficiente, inclusivamente impedia o desenvolvimento de micro e macro fouling. No entanto, com o passar do tempo, e não foi preciso passar muito tempo para perceber que este composto era extremamente tóxico, não só para organismos target, ou seja, organismos que fazem parte destas comunidades incrustantes, mas também para outras espécies não alvo. Portanto, foram reunidos, houve imenso trabalho, consegue-se encontrar imensa bibliografia à volta dos efeitos nocivos deste composto. Sabe-se que tem efeitos cumulativos no meio ambiente e permanece persistente no meio durante muito tempo e chega às mais variadas classes de organismos, inclusivamente baleias e golfinhos já se detectou que podem ser atingidos pelo TBT e, por exemplo, leva à imunossupressão neste organismo. Bom, com todas estas evidências científicas, em 2002, em sede da União Europeia, foi legislada a proibição ou regulamentação do uso do TBT nas formulações anti-incrustantes. Mas só em 2008 é que foi totalmente banido. Só uma nota, estudos recentes, ainda feitos, ou seja, já passou quase 20 anos, não, na última década,
ainda se encontra atualmente vestígios deste composto no meio ambiente. Quais as alternativas? Atualmente, o que é usado? São utilizados, basicamente, formulações que contêm biocidas e algicidas e com elevadas concentrações, na maior parte dos casos, de óxido de cobre. Apesar de não ser tão nocivo como o TBT, nem lá perto, não se conhece os efeitos destes compostos no meio ambiente a longo prazo. Ou seja, estão a ser feitos neste momento vários estudos, mas o que já percebeu é que já começa a haver grandes concentrações deste composto no meio marinho, e, portanto, suspeita-se que a curto e médio prazo vamos começar a ter também a ver em várias classes de organismos efeitos muito nefastos. E é aqui que entra o potencial dos recursos marinhos. Portanto, por que não procurar nos recursos marinhos uma solução para este fenómeno da bioencostração? Seria darmos ao mar o que vem do mar. Portanto, os organismos marinhos, os recursos marinhos, são muito vastos, são muito pouco explorados em comparação com o ambiente terrestre e sabe-se que muitos deles produzem moléculas bioativas para se protegerem com mais diversas estruturas químicas com propriedades bioativas. No meu caso específico, que trabalho com macroalgas, as macroalgas indicam ser um dos organismos muito interessantes para estudar este tipo de compostos, porque elas naturalmente já vivem em simbiose com uma comunidade bacteriana muito grande. Mas algumas bactérias são favoráveis, tem uma simbiose que lhes é favorável. No entanto, elas produzem compostos para repelir bactérias que são nocivas. E, portanto, aqui, provavelmente, esses compostos poderão ser bons agentes anti-infestação. No meu caso específico, eu trabalhei com duas algas invasoras, o Sargasso multicum e a Asparagalpsis armata. São algas que existem em grande abundância por toda a Europa, cá em Portugal também. Para além de serem algas que, pela sua quantidade, são um bom caso de estudo, a sua recolha do mar pode até pode ser benéfica porque ajuda as algas nativas a terem mais sucesso, dado que estas proliferam descontroladamente e acabam por causar um desequilíbrio ambiental. Acho que, como eu já disse, a Asparagalpsis armata também foi uma alga vermelha que eu utilizei. Neste caso foi recolhida aqui de Peniche. Isto é uma fotografia, não sei se vê muito bem, está um bocado baixo, mas foi uma fotografia aqui da costa que está a costa toda pintada de vermelho e tipicamente quando aparecem estas cores é devido à grande abundância desta alga vermelha, a Asparagalpsis. Portanto, numa fase inicial e tentando abreviar o máximo possível um trabalho de quase 4 anos, ou mais, numa fase inicial pesquisei compostos nestas algas que pudessem impedir o desenvolvimento do tal microfouling. Estudei em bactérias marinhas e microalgas. Foi possível verificar que alguns tratos destas algas, de ambas as algas neste caso, por exemplo, têm a possibilidade, têm a capacidade de impedir o desenvolvimento bacteriano em cerca de 50%. Neste caso foi estudado só em 2 espécies de bactérias, será interessante fazer em mais espécies representativas do meio aquático. Por outro lado, sem serem biofilmes, a Asparagalpsis armata também revelou produzir compostos que impedem o crescimento, ou seja, acaba por ser o crescimento das bactérias sem ser em biofilme. Portanto, é mais uma evidência que temos ali compostos que poderão ser interessantes, e neste caso em concentrações bastante baixas. Relativamente à inibição de crescimento de microalgas, mais uma vez destaca a Asparagalpsis armata, que evidenciou um elevado potencial também de
para impedir o crescimento de determinadas espécies, incluindo espécies de diatomáceas. E por fim, passando à parte mais do macrofouling, eu comecei em laboratório a trabalhar com cracas, que são os organismos comumente mais utilizados, são cracas e mexilhões nestes ensaios, para perceber se os compostos que estamos a estudar têm efeitos de antiaderência sobre esses organismos. No entanto, os protocolos, que apesar da bibliografia parecem ser bastante simples, passamos para o laboratório e não é tão simples assim. Estes organismos passam por várias etapas de metamorfose, nomeadamente as suas larvas, depois tem que se apanhar o organismo do meio ambiente, trazê-lo para o laboratório, induzir a libertação das larvas e depois passam algumas metamorfoses até se poder trabalhar com os compostos que se pretende. E o que acontecia muitas vezes é que a taxa de mortalidade era imensa. E, portanto, quando era para fazer os ensaios já tinha muito poucos organismos e já não era viável. E então levantou-se uma questão, após ter batalhado bastante com isto, não haverá outros organismos que sejam césseis e que se possam usar neste tipo de ensaios. E então, aqui no 7+, felizmente, existe outra equipa a trabalhar com os organismos que são as medusas. E eu percebi, juntamente com esta equipa, que as medusas são extremamente interessantes, visto terem duas fases, uma pelágica e uma bentónica. E na fase de bentónica, que tem a forma de pólipos, os pólipos são césseis e dão origem a um novo pólipo sem ter que passar pela fase medusa. Ora, isto é extremamente interessante, porque eu posso recolher pólipos, fazer os ensaios e eles continuam-se a reproduzir e isto é quase interminável. Portanto, não tem que ir constantemente ao meio, nem tem que passar por estas fases de metamorfose. Para além disso, são fáceis de manter em ambiente laboratorial, são robustos, consegue-se trabalhar, eles vêm-se bem até a olho nu e têm capacidade de aderir praticamente a qualquer tipo de superfície. Neste ensaio, no meu estudo, utilizei duas espécies de medusas, a Aurelia aurita, a Phyllophisa punctata. Numa primeira fase, para validar o método, utilizei vários compostos que são conhecidos, são utilizados como encostrantes, anti-encostrantes. Só dar aqui o exemplo do TBT, que eu estava a falar que era extremamente tóxico e, por exemplo, a 5 nanogramas por mililitro, aqui a linha vermelha significa a morte, a toxicidade, as barras significam organismos vivos não aderentes. Okay? Portanto, a 5 nanogramas o TBT promoveu praticamente a morte de todos os indivíduos, evidente aqui na espécie Phyllophisa foi realmente 100% de morte. Aqui o ergarol é um composto que é utilizado atualmente. Obviamente não é tão e é isso que se pretendia, não é tão tóxico como o TBT e tem elevado potencial de antiaderência. Portanto, justifica a sua utilização. Relativamente aos resultados obtidos com os extratos das minhas algas, na Medusa Aurelia aurita, a alga Asparagopsis armata demonstrou ter 2 extratos com potencial para impedir a aderência dos pólipos com baixa toxicidade. Relativamente à Phyllophisa punctata, uma das medusas em estudo, os pólipos em estudo, o extrato bruto desta alga também revelou, por exemplo, aqui a 0,3 miligramas por mililitro, uma elevada capacidade de antiaderência sem produzir mortes associadas. A alga sargassum, eu tinha 2 extratos diferentes da alga sargassum e uma das frações, o extrato bruto na Phyllophisa punctata também evidenciou propriedades de antiaderência e o mesmo com outro extrato desta alga, também no extrato bruto e noutra fração. E, por fim, na Aurelia aurita, outro extrato do Sargassum mútico, destaca aqui, por exemplo, este, que teve uma elevada capacidade de antiaderência sem nenhuma toxicidade associada,
mas o que me dá mais esperança que isto continue com um produto comercial é, por exemplo, este resultado em que temos o extrato bruto, que é um extrato obtido mais facilmente, que não leva tantos processos, e o extrato bruto teve uma elevada capacidade de impedir a aderência destes organismos sem qualquer toxicidade associada. Portanto, as principais conclusões foram realmente que os pólipos de medusa podem ser utilizados como um método viável para testar propriedades de antiaderência de compostos e ambas as algas, particularmente o sargaço útico, destaque aqui, poderá ser uma boa alga para se pesquisar, para se extrair compostos para um novo produto anti-fouling mais amigo do ambiente. São mostradas duas fotos. A primeira foto foi onde o sargaço foi apanhado, que foi em Viana do Castelo. A foto não dá para perceber muito bem, mas está tudo é bastante castanho. Este castanho é resultado da presença desta alga. E a foto aqui de baixo é quinquis, como vocês podem reconhecer, com a alga Asparagopsis armata. Eu faço parte da equipa de investigação que é liderada pelo professor Frutuosa. Todo este trabalho é feito com a colaboração de vários colegas investigadores, tanto e alunos bolseiros. E ao longo deste tempo todo pude também colaborar com vários projetos que têm estado a decorrer no âmbito do nosso grupo. Neste momento estou com o Cross Atlantic, mas o Cat to Discovery Point for Fact também foram cruciais para ajudar a financiar os resultados que tive nestes trabalhos. Muito obrigada. Não sei se querem colocar alguma questão. Não? Sim. Eu acho que o trabalho é muito interessante, tem potencial de se funcionar a cliente, não é? Com grande impacto Na indústria, sim. E saber se estes resultados das aulas também já foram experimentados com bactérias para saber se existe uma desagregação. A desagregação das bactérias. Como desagregação, eu não vi nada sobre isso. O que se percebe é que tu podes pôr numa superfície uma substância que tenha o extrato da alga, neste caso, e essa substância vai impedir que elas cheguem a aderir. Portanto, agora, que já lá estejam, se já estiverem aderidas e depois desagregar, não estou a ver que isso funcione assim. Mas que tem capacidade de impedir que elas adiram, quer seja por impedir a formação do biofilme, quer seja por um efeito mais biocida, isso sim, isso existe. O extrato, como é que ele seria aplicado nos superfícies? Sim, a resposta que daria seria incorporado numa tinta, porque é como já é utilizado, portanto, existem as tintas para cobrir as superfícies que estão submersas. Essas tintas são como que seja o veículo onde vai o composto ativo. Portanto, eu imagino que o caminho será esse. Portanto, aproveitar todo o know-how também já das empresas com as formulações que atualmente existem, mas tentar substituir o componente ativo. Mais uma vez, a ideia é dar ao mar o que já vem do mar. Não há mais questões? Então, Obrigada, mais uma muito vez a obrigada. Suzana. Está bem? Obrigada. Está no ambiente de trabalho, não é? Então, olha, eu vou apresentando a próxima oradora. Vou apresentar o professor Marco Lemos. Ele é investigador aqui do Maré Politecnicaria e é professor adjunto na Escola Superior de
Turismo e Tecnologia do Mar, do Politecnico de Leiria. Centra a sua investigação no estudo dos modos de ação de tóxicos utilizando ferramentas bioquímicas e moleculares, na ecologia do stress e ecotoxicologia, e também na área da biotecnologia marinha. É investigador responsável de vários projetos nacionais e internacionais, desenvolvidos em parceria com outros centros de investigação e com a indústria. Atualmente é diretor do Centro de Diagnóstico de Covid-19 aqui do Politecnico de Leiria, e desde já agradeço a presença do professor Marco Lemos, a quem convido para fazer a sua palestra intitulada Espécies Invasoras da Ameaça à Oportunidade. Obrigado. É que não está compartilhado. As pessoas que estão online. 537. Boa. Bem, muito obrigado, Sónia, pela apresentação. Obrigado a todos pela vossa presença, seja aqui nesta sala, seja os numerosos online. E pronto, agradecer o convite para vir aqui apresentar um pouco aquilo que temos feito no domínio de vários projetos, e não vou centrar muito em resultados, muito parte da questão de investigação, mas muito a nível de conceitos, muito a nível do novo paradigma que deve haver na exploração dos recursos marinhos, e tentar criar aqui um fio condutor que são as espécies invasoras. Eu deixei o título é muito lato, vago o suficiente para poder enquadrar aqui tudo, e é isso que eu pretendo fazer. Sou, obviamente, e mais uma vez, à semelhança de todos os outros oradores, a cara de equipas gigantes, seja do Politecnico de Leiria, seja de outros, estão aqui alguns, obviamente não os vou nomear, mas agradecer aqui publicamente o empenho de todos eles. O foco, eu até vou passar aqui à frente já para esta foto. E a Suzete já teve a oportunidade, basicamente, de fazer aqui o enquadramento esta foto eventualmente é diferente, mas é uma praia conhecida aqui de Peniche, porque ainda areia norte, né? Na areia norte, e consegue ver aqui este manto vermelho, e foi esta, não necessariamente esta foto, mas este enquadramento que levou já há muitos anos atrás, talvez, não sei, 10 anos, quando se começou a fazer as primeiras coisas, a perceber que há um problema, né? As espécies invasoras são efetivamente um problema, e foi aqui que começou a nascer um pouco o bichinho de alterar um pouco o paradigma da utilização destes recursos. E sabendo que estas algas invasoras, não é, têm um grave impacto económico e ecológico no local, e basta pensarmos um pouco que esta alga em particular, esta Asparagopsis armata, liberta compostos tóxicos para o ambiente que efetivamente matam outros organismos, alteram o ecossistema, para percebermos que pode estar a ter um impacto sobre espécies que sejam economicamente importantes, ecologicamente importantes, e acabam de ter o tal grave impacto, e como espécie invasora que são, acabam por ter um domínio do ecossistema e um impacto acrescido, e é preocupante. Mas até se nós pensarmos um pouco, isto é uma praia onde é feita no verão, as pessoas utilizam o areal para fazer praia, até a nível de turismo tem o seu impacto, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer relativamente a isto? Historicamente utilizava-se para fertilizantes, outras não necessariamente essas, mas havia pequenas utilizações dos mesmos. Hoje em dia, para fazer algo, teríamos de recolher, mas isto aqui é algo arrojada, não é? Falta todo aquilo multiplicado por muito que existe no mar. Portanto, o conseguirmos remediar o meio é muito complicado e vai ter custos muito avultados. Então, como é que nós podemos aqui, e não é uma questão só de Peniche, está aqui uma foto de Peniche, isto é replicado à escala mundial, não é? E não só para esta alga, como para muitas outras, e estamos a falar de algas, mas podemos estar a falar de outro tipo de organismos. Então, aqui é que vem aqui é o grande o buzz, não é? A questão do pensar, então o que é que nós podemos fazer? Então, que tal nós pegarmos nessas ameaças e, de algum modo, fazer delas uma oportunidade, não é? Tentamos, de algum modo, valorizá-las e tentar, então,
utilizar este recurso. E aqui é que aparece um dos projetos que eu aqui vou falar, que é o projeto Amália, o Algae to Market Lab Ideas. Curiosamente, as duas oradoras anteriores estiveram envolvidas neste projeto também, e foi um projeto europeu, liderado pelo Politécnico de Leiria, com diversos parceiros industriais e também académicos da Europa, sobre esta grande visão de aproveitar então estas ameaças. Foi um projeto também foi referido pela Comissão Europeia como um projeto de boas práticas, e este novo paradigma foi, entretanto, muito discutido e aproveitado depois, e vamos ver isso um pouco, e amplificado noutros projetos. Então, o que é que nós podemos fazer aqui? Se nós, de algum modo, adicionarmos valor a estes recursos, estamos a contribuir para uma economia azul, né, para o crescimento, e ao mesmo tempo estamos a valorizar, estamos a criar condições para haver uma colheita, né, uma colheita destas mesmas espécies do ambiente, e desse modo então haver uma recuperação e de algum modo haver uma diminuição do impacto destas mesmas algas no ambiente. Né? Valorizamos, conseguimos criar uma indústria extrativa deste recurso e estamos a criar aqui uma dupla oportunidade, recuperação ambiental e económica também. E através do desenvolvimento de produtos, não é? E criando então aqui condições para uma série de diretivas europeias, de crescimento azul e de inovação. Agora, como é que nós efetivamente podemos criar então valor? E como eu referi anteriormente, as algas classicamente não é só agora que nós começamos a utilizá-las, são utilizadas para diversos fins, mas para conseguirmos resolver um problema tão importante e com uma escala tão grande a nível mundial e com tanta biomassa e tanto problema acrescido, temos que criar de algum modo algo que seja efetivamente atrativo. E aqui é que nós pegamos então o adicionar valor a estas algas através de criatividade e inovação, vou falar um pouco disso, mas associado à biotecnologia azul. A biotecnologia é aquilo que efetivamente traz, e são as indústrias do futuro e indústrias de valor acrescido, né? Podemos então efetivamente adicionar valor e estimular então esta economia paralela da indústria extrativa. E criar então os Blue Labs, os laboratórios azuis de inovação e criatividade. Claro que nós podemos fazer isto de diversos modos, e atualmente é feito, e agora esteve aqui a Suzete a falar anteriormente, do professor Rui Rosa, por exemplo, no desenvolvimento de novos fármacos. Pegar nestas substâncias ativas e desenvolver novos fármacos. São coisas que é o chamado Blue Sky, né? A ciência de fronteira, que muitas vezes demora 10 anos, 20 anos, taxas de sucesso às vezes muito menos do que nós gostaríamos que fosse, né? 0,1%. Pronto. São coisas que nós, quando atingimos algo, é um jackpot, né? mas às vezes acaba por ser um pouco complicado. E efetivamente estão a desenvolver muita investigação no âmbito dos compostos antitumorais, de inibidores do Parkinson e outros fármacos. Tem um grande potencial, mas demora muito tempo a chegar ao mercado. Isto, por vezes, não é atrativo. Não é atrativo, especialmente quando nós cada vez mais falamos dos projetos que têm que ter outputs mais rápidos, sejam mais atraentes para a indústria. Então, aqui entra também um paradigma um pouco diferente, que é um modo smart, um modo inteligente de utilizar a biotecnologia, com atalhos para o mercado, em que, por exemplo, nós podemos ter uma determinada atividade interessante, um antioxidante que vai ser utilizado num fármaco, mas que tem que passar por um processo de desenvolvimento, nem tudo é rápido como o desenvolvimento da vacina contra a Covid, mas podemos pegar naquele detalhe e podemos aplicá-lo num qualquer produto que seja mais fácil de chegar ao mercado. Então, criar estes atalhos. E aqui nós podemos, então, desenvolver, e como aqui foi falado, rações, também novas tecnologias alimentares, e vão focar nestes dois, mas também os cosméticos, alguns equipamentos, alguns dispositivos biomédicos, mas também na agricultura e muitas outras utilizações, de uma forma mais rápida. E também a diferenciação desta abordagem passa também, por vezes, de uma crítica que temos que fazer enquanto académicos àquilo que nós temos da biotecnologia, que é, vamos procurar a melhor coisa possível que possa existir naquele recurso. Gastamos dinheiro, processos muito caros e no final temos algo que é espetacular,
mas que não passa para a indústria. Porquê? É tão caro que o produto não consegue, o mercado não consegue absorver aquele valor. Então o que é que nós pensamos? Pensamos aqui um pouco ao contrário. Não vamos à procura do excelente, mas vamos à procura de processos que sejam baratos, amigos do ambiente, amigos da indústria. Por exemplo, há um processo que é uma secagem a baixíssimas temperaturas, que é a oleofertilização, que é tão caro que o mercado não consegue enquadrar esse valor nos seus produtos. Então, retiramos isso. Temos secagem à temperatura ambiente, temos solventes, não vamos buscar solventes que se calhar são aqueles mais promissores, mas vamos buscar outros que são mais baratos, mais fáceis de evaporar, processos mais baratos, verdes, ecológicos, e vamos fazer todo esse processo. No final, se nós encontrarmos algo, a probabilidade de encontrar algo pode ser mais baixa, mas se nós encontrarmos algo, pode passar para o mercado mais facilmente. E alteramos aqui um pouco o modo como nós exploramos os recursos. E vou dar então aqui alguns exemplos. E o primeiro exemplo que eu vou dar tem a ver com esta parceria que nós temos no âmbito do projeto Amália, com uma empresa, uma multinacional, das maiores multinacionais na área das rações, que é a Biomin, que tem também instalações na Ásia, no Vietnã, e desafiou-nos com um problema, que é desta doença, que é o Early Mortality Syndrome, em que é responsável por grandes mortalidades na aquacultura de camarão, na Ásia, e por volumes de perdas de negócio incríveis. Estamos aqui a falar de milhares de milhões de euros, de dólares associados ao mesmo. Então, o que é que nós fizemos? E temos aqui um exemplo da incorporação de uma alga, e aqui podemos falar daquela mesma alga que estava aqui um problema no Portinho da Areia a norte, da Asparagopsis armata, que foi incluída nestas rações. E a professora Teresa teve aqui a oportunidade também de falar anteriormente do modo como se pode adicionar as rações, e depois expomos a um agente patogénico e vemos qual é que é a reação desse organismo. E o que aconteceu é que nós juntamos demos esta ração aos camarões, e depois, mais tarde, eles foram expostos a um agente patogénico. Um agente patogénico que naturalmente e normalmente mataria completamente todos os camarões da aquacultura. E nós tivemos até 60% de aumento na sobrevivência após este desafio com um agente patogénico muito importante nessas aquaculturas. Aliás, foi o agente patogénico que foi cedido pelos próprios aquacultores, portanto é um agente patogénico real. E um aumento de 60%, que é, se formos aqui traduzir a nível de quebras, é muito interessante ter uma ração deste género. Mas, e engraçado, por vezes as ideias surgem ao jantar, e no jantar do kick-off do projeto, falou-se da questão de estarem a ser banidos, à semelhança como na parte alimentar, e pessoal também pouco disso, os preservantes dos alimentos e das rações estão a ser banidos. Muitos deles são carcinogénicos, teratogénicos, e estão a ser banidos do mercado. E não há alternativas, só não foram completamente banidos porque efetivamente não há alternativas. E a incorporação desta alga na ração levou que houvesse uma diminuição de 50% de bolores e leveduras fungos nesta mesma ração. Então temos aqui uma dupla oportunidade, que é diminui a mortalidade nas aquaculturas e aumenta o tempo de prateleira dos mesmos. Portanto, ficamos aqui quase com uma super ração. Portanto, dar aqui só um exemplo daquilo que nós fizemos também, deste desenvolvimento rápido, e estamos a falar aqui de um ano e meio, para fazer ensaios, enviar ração para o Vietnã, fazerem lá os ensaios, termos aqui todo este processo de desenvolvimento de produto. E falamos aqui também da parte dos preservantes alimentares. É verdade também para na alimentação humana. Os conservantes, muitos deles estão a ser banidos pelas razões que eu identifiquei antes, mas que há cada vez mais a necessidade de alimentos. Uma população crescente precisa de alimentação, temos que ter menos desperdício, então temos que arranjar algum modo de conservar os alimentos. E aqui dar este exemplo, e com certeza já viram, quando compram o peixe, em que ele vem congelado, individualizado em alguns saquinhos de plástico, às vezes este saquinho azul que aqui está do lado esquerdo, que individualiza as porções de peixe e conservam. É plástico e tem uma série de inconvenientes. Nós fizemos a incorporação e fizemos o desenvolvimento de um filme para substituir estes plásticos.
E porque uma imagem vale mais do que 1000 palavras, só dar aqui este exemplo, a passado 6 meses de conservação em ambiente industrial, em congelação, temos aqui, a fila de baixo, foi o peixe, o salmão, né, um peixe altamente valorizado, conservado com as metodologias clássicas, e consegue-se ver aqui uma queimadura. Os outros foram feitos congelados nos filmes que foram desenvolvidos com a aplicação de algas invasoras da costa portuguesa e da Galiza. Portanto, temos aqui um filme que conserva melhor os alimentos e que não recorre a plástico, portanto diminui os plásticos. E hoje em dia nós sabemos que estão a ser banidos os plásticos de uso único, e estamos aqui então com uma oportunidade também muito interessante. Ao ponto que, por exemplo, pode-se pegar no mesmo que tal o plástico, o bioplástico, colocá-lo no forno e comer o plástico. Portanto, ele também edível. Portanto, estamos aqui também perante então algo que é muito interessante. Entretanto, isto depois também deu origem a mais um projeto que está atualmente em desenvolvimento, a uma patente europeia que deve estar para chegar o resultado final favorável, e obviamente que temos que fazer mais desenvolvimento para avançar com isto para o mercado, porque é efetivamente algo que é muito promissor. Mas depois também existem toda uma série de outras aplicações potenciais, coisas mais rápidas. Por exemplo, cada vez mais temos a questão da sustentabilidade, não é? E os ingredientes naturais, naquilo que nós pomos na nossa pele, aquilo que nós comemos, e efetivamente a indústria cosmética, uma indústria também de milhões, e que ganha muito com esta questão da aplicação das algas, que não é nada também já de muito diferente daquilo que é feito, mas então com esta capacidade ativa. Desenvolvemos também alguns produtos para a proteção da pele, com efeito protetor dos UV, para, de algum modo, proteger do cancro e do envelhecimento. E tivemos também resultados muito promissores a nível da diminuição do dano na pele, também com uma destas algas que experimentámos. Obviamente eu disse que não ia entrar muito aqui nos detalhes, mas se quiserem, depois podem perguntar, e eu também darei a indicação, quase todos os trabalhos estão publicados, ou estão publicados, portanto posso dar essa informação. Depois também temos casos do tratamento do acne, cada vez mais também é um problema, é uma das doenças mais recorrentes, o acne, e que estamos perante cada vez mais a questão das bactérias resistentes, multiresistentes, e existe a necessidade de novos compostos que tenham uma atividade antimicrobiana para alguns das bactérias que estão associadas ao aparecimento desta patologia. E também temos alguns dos extratos com uma boa capacidade para reduzir a quantidade destas bactérias responsáveis pelo aparecimento do acne. Também temos atualmente um projeto em curso que está a focar mais em isso, também um doutoramento que também está a focar também no potencial e avançar um pouco mais com o potencial destes extratos neste domínio. Não para por aqui, eu podia estar aqui a dar muitos exemplos, mas também para dar também só um exemplo daquilo que possa ser usado em dispositivos biomédicos. E cada vez mais utiliza-se algumas situações mais avançadas para tratamento de feridas, estes pensos inteligentes que são fabricados por processo de biofabricação, em que são utilizados nanoestruturas ocas que podem ser preenchidas com compostos, com fármacos, que libertam ao longo do tempo esses mesmos fármacos, de modo a poder ter uma atividade antimicrobiana e também de algum modo cicatrizante mais eficaz ao longo do tempo. Portanto, sem tirar, durante uma semana temos aquele penso, ele vai libertando esses fármacos ao longo do tempo para melhor cicatrizar. Tivemos também, e isto aqui obviamente, quando estamos a falar, por exemplo, de pensos para queimados, isto é muito importante. E também temos atualmente também um doutoramento a acontecer nesta área, do desenvolvimento deste processo de biofabricação de pensos com estes compostos destas algas dentro destas nanofibras, e com alguns extratos com uma capacidade muito boa sobre algumas diversas bactérias patogénicas das feridas. Portanto, também com grande capacidade, também é muito promissor, e aquilo que estamos também a tentar abordar um pouco também
esta área. Não vou falar disto aqui, que a Suzete já teve a oportunidade de falar do trabalho incrível e da oportunidade incrível que existe também como alga invasora para combater este fenómeno de incrustação, e que é responsável, e hoje cada vez mais fala-se da questão dos combustíveis, e só dizer algo que estes fenómenos de incrustação nos barcos leva a um aumento de 10% de consumo de combustível. Portanto, estamos a falar do impacto ambiental dos mesmos e os custos. Portanto, e vou passar à frente porque já foi muito massacrado aqui, bem massacrado, Suzete, bem massacrado, mas também um potencial enorme, eu diria até muito melhor do que aquilo que foi utilizado durante décadas, que é o TBT, de compostos que impedem que os organismos se agarrem às estruturas, mas não os matam. E isso aí é algo que é genial. E depois, obviamente, existe aquilo que é talvez mais fácil e transposto para o mercado, ou mais facilmente disponível para o mercado, que é pegar nestas algas o seu potencial na alimentação e desenvolver produtos facilmente para o mercado. Nisso aí tivemos um teste de cozinha e produção alimentar a desenvolver produtos fantásticos, porque a criatividade está nos mais jovens, e eu ouvi alguém a tossir lá ao fundo, mas eu também vou tossir aqui deste lado, mas efetivamente a criatividade está nos mais jovens, e eles promoveram este tipo de alimentos, coisas fantásticas também com base em algas, foram a um show cooking que tiveram na Galiza, tiveram em Portugal a mostrar todos estes produtos que foram desenvolvidos também no âmbito das algas. Tinha aqui um vídeo e vou passar à frente. E também na agricultura também cada vez é mais pedido isto. Antigamente as algas eram utilizadas como fitoestimulantes, como fertilizantes. Hoje em dia podemos ter uma abordagem mais inteligente aos compostos. E tivemos, entretanto, um projeto aprovado, um projeto grande, com diversos parceiros europeus, que é este projeto Orquestra, em que queremos efetivamente colocar as algas no pomar. Tirar daqui, e só vou abordar muito ao leve, pegar aqui alguns compostos muito promissores e aplicá-los no pomar. E só dar aqui, por exemplo, a utilização destes compostos como biopesticidas, para agentes patogénicos com fungos, que são responsáveis por grandes quebras económicas e grandes problemas no pomar, e que nós, a partir, obviamente o projeto está agora a começar, mas já começamos a ter alguns indicadores muito favoráveis de diminuição do crescimento destes mesmos fungos, a partir destes estratos. Também, e é mais recente, vai ser submetido nesta semana, mas de extratos, neste caso nem é um extrato, mas não vou abordar muito aí, mas de compostos destas mesmas algas, funcionam como herbicidas. E como herbicida com modo de ação muito semelhante àquilo que acontece dos mais utilizados de origem sintética, mas sendo ecologicamente amigos do ambiente e também de uma prática sustentável de exploração destas algas invasoras, também com resultados muito, muito, muito interessantes. Bem, obviamente tudo isto, esta aplicação biotecnológica traz valor, mas é preciso também saber onde é que está este recurso, não é? Quanto é que existe para utilizar os mesmos. E foi no âmbito disto que o projeto Amália estudou toda a costa portuguesa e da Galiza para monitorizar as biomassas, estimar as biomassas, seja a nível do intertidal, né, na zona de praia, de baixa mar, seja a nível da própria parte submersa. E houve um processo muito exaustivo para saber e para caracterizar as algas que existem. Tivemos muitos alunos envolvidos também nisto, e temos que caracterizar para toda esta zona, inclusive online, em que dá para ir lá e colocar em cada um dos pontos quais é que são as algas que existem, quais é que são, e o que é que, e as biomassas, e quando é que existem, também num trabalho muito exaustivo de nutrição. Portanto, nós sabemos, uma indústria que quer utilizar as Paragopsis armata vai saber onde é que ela existe. E isto aqui, obviamente, está tudo disponível para o público. Também temos um trabalho muito exaustivo feito na previsão, segundo as alterações climáticas, quais é que são os fatores que vão condicionar o aparecimento ou desaparecimento de uma determinada espécie invasora. Muito importante também para a indústria e para a exploração dos mesmos. E depois também desenvolvemos, e não vou entrar muito por aí, no processo de engenharia, de colocar dispositivos
submersos que conseguem monitorizar o aparecimento dos mesmos, dar estimativas de biomassa e em tempo real enviar informação para a terra, para a indústria, para saber se está a ponto a ser colhido. Tudo isto para quê? Para tentar extrair o melhor possível, de uma forma sustentável, estas algas numa fase em que possa ter um impacto positivo a nível do próprio ambiente. Portanto, detectar precocemente onde é que existem estas algas, fornecer à indústria e melhorar o ambiente. Portanto, tudo isto é este paradigma, aquilo que nós queremos fazer de desenvolver coisas para o mercado rapidamente, melhorar o ambiente e, ao mesmo tempo, no meio disto tudo, e como eu disse há pouco, a criatividade está nos mais novos, só dizer que a grande maioria, se não quase, a grande maioria das ideias surgiram de alunos de mestrado, alunos de doutoramento, e em contexto de sala de aula que nós tentamos envolver as pessoas para o desenvolvimento disto e manter todos neste ecossistema e todos a partilharem deste ideal para melhorar o ambiente. Há uma série de projetos que estiveram envolvidos, que financiaram isto, obviamente, e aquilo que nós queremos mesmo é criar valor e empoderar, né, a natureza, criar valor, não havendo uma extração que seja efetivamente negativa, mas extrair aquilo que está mal na natureza. E é isto que eu queria apresentar, agradecer a vossa paciência para me ouvir e disponibilizar-me, obviamente, para as perguntas, seja agora, seja depois. Obrigada, Marco. Acho que houve aqui uma mensagem muito importante, Marco, que foi a questão de uma transversalidade entre a importância de uma ciência fundamental, que ainda há muita gente que questiona porque é que é preciso, para depois passarmos a uma ciência mais aplicada e depois para a indústria, não é? Eu não sei se há questões... Eu tinha aqui uma questão e tenho esta curiosidade, porque que é a questão... Como é que Portugal está posicionado na questão da inovação de produtos? Nós somos um país muito costeiro, não é? É quase nossa obrigação conseguirmos ajudar na questão da sustentabilidade dos recursos marinhos. Como é que Portugal está posicionado relativamente a outros países? Eu estou essencialmente na Europa. Essa pergunta é terrível, é terrível. O posicionamento é que de há muitos anos para cá o mar é um desígnio, e tem sempre um desígnio. E é sempre um desígnio, e mesmo agora no plano de recuperação e resiliência continua a ser um desígnio. Mas parece que está a faltar algo para dar o passo em frente, e efetivamente haver uma exploração dos recursos. E já não é uma exploração só de recursos, mas uma exploração sustentável. Não é? Porque a exploração de recursos marinhos temos sido desde sempre, e mal, a questão da pesca, por exemplo, tem havido essa exploração. Mas eu acho que ainda estamos atrasados. Não sei se estamos mais atrasados que o resto do mundo. É isso que eu noto à vontade. À vontade. E o que se mostrou aqui é que, de facto, nós conseguimos fazer boas coisas, não é? Boa investigação. Conseguimos e cada vez temos feito mais, e as unidades de investigação têm feito muito a nível nacional, e também existe todo um novo conceito à volta até do próprio financiamento dos projetos, em que as coisas têm que haver aqui uma grande coordenação entre a indústria e a academia. Porque se a exploração for simplesmente feita a nível da academia, depois não serve nada, não traduzem em impacto e crescimento. Hoje, por exemplo, um projeto já é impensável que não venha logo associado à indústria. Portanto, o passo para a comercialização fica muito mais próximo. E temos casos de clusters enormes com empresas envolvidas que a ideia é transpor para o mercado. Mas temos que fazer mais. Se calhar, aquilo que eu aqui falei dos processos mais amigos da indústria são importantes para depois chegar a esta transposição. Mas há cada vez mais apoios para isso. Mas isso é um caminho que é para se ir fazendo e caminhando. Pronto, e todos têm que a sua parte. E os mais novos, tal como a mensagem que passaste aqui hoje, os mais novos envolverem-se nestas questões é muito importante. E vocês sabem que está a haver a COP26, na questão das alterações climáticas, que apelam justamente deste tipo de trabalho, esta investigação, prospecção dos recursos marinhos para a maior sustentabilidade do nosso planeta. E acho que é uma mensagem que os mais novos têm que interiorizar e estar sensíveis a isso. E penso que a mensagem que passaste é muito importante. Obrigada. Obrigado a todos. Pronto, e por fim, vou apresentar aqui o nosso último orador. Vou só aqui desligar.
Ora bem, então o nosso próximo orador é o Wilson Fernandes. O Wilson Fernandes é um investigador, é técnico superior de análise laboratorial e licenciado em Engenharia Alimentar pelo Politécnico de Leiria, em colaboração com outros politécnicos, nomeadamente o de Viana do Castelo e de Bragança. Encontra-se de momento a frequentar o 2º ano de mestrado em Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar, na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, do Politécnico de Leiria. É investigador também no Maré Politécnico de Leiria, no âmbito do projeto ProRemar, Produtos Alimentares com base em recursos marinhos. Agradeço ao Wilson, então, e convido então a fazer a apresentação do seu trabalho intitulado Desenvolvimento de Produtos Alimentares Inovadores com base em recursos marinhos, projeto ProRemar. Muito obrigado, Sónia. Quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui a falar sobre este projeto, de qual faço parte. Vou ver se eu consigo funcionar com o comando. O projeto ProRemar é um projeto Galpesca Oeste, que tem como objetivo desenvolver produtos alimentares inovadores com base em recursos marinhos, algas, pescado e outros. Como vocês já devem ter conhecimento, e é comum aparecer esta informação nas notícias, cerca de 161 milhões de pessoas atualmente enfrentam uma escassez de alimentos. Ou seja, é fundamental arranjar uma forma de providenciar alimentos a estas pessoas, arranjar formas alternativas de os alimentar. Por outro lado, algumas das espécies de pescado capturadas, por exemplo, aqui na região de Peniche, apresentam muito baixo valor comercial. Falando, por exemplo, do carapau, que muitas vezes se vende em lota a 20 cêntimos o quilo, ou a faneca a 50 cêntimos o quilo, cavala a 10 cêntimos o quilo e pata roxa a 5 cêntimos o quilo. São preços extremamente baixos em que os pescadores estão a perder dinheiro ao comercializar estas espécies, porque não pagam combustível, não pagam os ordenados, então é necessário aqui arranjar forma de agregar valor de forma sustentável, agregar valor a estas espécies. Também existem alimentos locais, já tradicionalmente cultivados na região, e que outrora eram muito consumidos, mas hoje em dia perdeu-se um pouco o hábito do seu consumo. Algumas leguminosas, algumas variedades muito específicas de feijão, que são extremamente ricas em nutrientes e que são baratas de produzir, ou de variedades de grão de bico, alguns legumes, ou ainda voltando às leguminosas, o xíxaro, muito pouca gente conhece, que é uma excelente leguminosa. Então será também interessante analisar estas outras fontes de nutrientes que são ricas, que são baratas, são fáceis de produzir e são sustentáveis. As dietas atuais, especialmente as dietas dos países desenvolvidos, são cada vez mais pobres, com imensas gorduras saturadas, com carências de vitaminas e minerais, dando o exemplo do iodo. As dietas atuais são pobres em iodo, são ricas em conservantes e outros aditivos químicos. Portanto, é preciso procurar uma forma de tornar estas dietas modernas mais equilibradas. Posso dar o exemplo, foi feito um estudo em 2015, foi publicado na Lancet, por Imamura, que estudou a dieta de cerca de 30 países desenvolvidos e subdesenvolvidos e chegou à conclusão que as dietas dos países subdesenvolvidos eram muito mais equilibradas e ricas do que as dietas dos países desenvolvidos analisados. Portanto, é necessário aumentar o consumo de alimentos equilibrados, mas que são pouco consumidos ou porque não são apelativos, ou porque as pessoas não gostam do seu sabor. E eu posso dar o exemplo de algumas espécies de pescado. É difícil à população mais jovem dar pescado, porque ou tem espinhas, ou porque não tem um cheiro muito agradável, ou porque a sua apresentação não é ideal. Temos que arranjar aqui formas de potenciar também o seu consumo.
Por último, é fundamental reduzir o desperdício alimentar. Tal como eu já tinha falado, se temos carência, não faz sentido estarmos a desperdiçar. De qualquer maneira, não faz sentido desperdiçar alimentos. Mas se temos carência, é ainda mais estranho estarmos a desperdiçar alimentos porque a conservação não foi ideal, porque demorou demasiado tempo a chegar ao mercado, porque não houve forma de chegar ao mercado. Então também é importante melhorarmos as técnicas de conservação e as tecnologias, por forma a aumentar o tempo de vida útil dos produtos alimentares, sem aumentar o custo dessas técnicas e dessas tecnologias. No caso do ProRomar, os principais objetivos, e aqui vou subdividir em 3 objetivos. O primeiro foi o desenvolvimento de 3 produtos alimentares novos, formulados com espécies de pescado de baixo valor comercial e algas marinhas na sua formulação, de forma livre, ou seja, apenas uma alga e um pescado, ou de forma combinada. Num segundo objetivo, focarmos também na adaptação de tecnologias de embalagem já existentes, adaptá-las a estes produtos e, quiçá, melhorá-las, ou desenvolver mesmo novas tecnologias de embalagem para aumentar o seu tempo de vida útil e tentar reduzir um pouco o custo da sua conservação. E por último, mas não menos importante, a caracterização nutricional e sensorial, a avaliação da estabilidade e funcionalidade dos produtos desenvolvidos ao longo do tempo, de armazenamento, tendo em conta também estas tecnologias de embalagem desenvolvidas. O primeiro produto que nós desenvolvemos foi um hambúrguer vegan, isto tendo em conta que as dietas veganas estão cada vez mais em voga, são cada vez mais comuns. Um hambúrguer vegan com algas. Peço desculpa, não dá para ver a parte superior, mas aqui temos um pouco o fluxograma da produção. Uma produção extremamente simples, fácil aplicação numa indústria alimentar, sem custos demasiado elevados, não tem nenhuma tecnologia que seja dispendiosa na sua produção. Processo simples, seja apelativo à indústria. Em termos teóricos, fizemos uma estimativa do valor nutricional teórico. Posso-vos mostrar aqui estes valores. Depois, mais à frente, dei os números um bocadinho melhor. Mas temos um teor elevado de fibra, temos um teor reduzido de açúcar, no caso do hambúrguer. Temos gorduras saturadas não baixas. O teor de sal é muito baixo. Estamos a falar de teores de sal muito baixos, tendo em conta que a alimentação atual é riquíssima em sal, e nós, dando o exemplo do povo português, nós consumimos 2 vezes mais sal do que deveríamos consumir diariamente. Aqui posso-vos mostrar aqui a imagem, uma imagem do produto desenvolvido dentro de uma embalagem provisória que nós estamos a estudar, que é o embalamento a vácuo. Tendo em conta o que nós já experimentámos e as pessoas a que temos a mostrar o nosso produto, todas elas acharam o nosso produto agradável visualmente, e todas as que provaram gostaram imenso do sabor e da textura do produto. Ou seja, foi do agrado das pessoas que provaram. Em termos nutricionais, avaliações nutricionais elegíveis, é um produto que será uma fonte de proteína, de fibra, fonte de vitaminas A e E, baixo teor de sódio, baixo teor de açúcar, fonte de fósforo e magnésio, rico em ferro, zinco e iodo. Passando ao próximo produto, salsicha de pescado com algas. Eu sei que se calhar esta ideia pode parecer um bocado estranha para vocês, uma salsicha de pescado com algas. Mas cooperem comigo nesta ideia. Também um produto de produção simples, aqui também sempre com o intuito de tornar estes produtos de fácil produção para a indústria, não é? Para ser mais fácil a transição deste passo de desenvolvimento para o processo de produção industrial.
tenho aqui uma imagem do produto. Como podem ver, é um produto que visualmente é agradável, muito semelhante a uma salsicha de Frankfurt, e este é o objetivo, de Frankfurt. Uma salsicha cozinhada, vendida já cozinhada. Em termos nutricionais, estamos também a falar de um produto com baixo teor de sal, sempre. Um produto que nós esperamos também, um produto rico em proteína, como é óbvio. Um produto que nós esperamos que tenha boa aceitação pelo consumidor. Em termos de alegações nutricionais, estamos a falar de um produto, mais uma vez, com baixo teor de açúcares, um produto rico em vitamina E, um produto com baixo teor de sódio, um produto fonte de proteína e um produto fonte de fósforo e iodo. Como falámos há pouco, a questão do iodo nas dietas atuais, estamos aqui também. Por último, afiambrado de pescado. Um produto análogo ao fiambre, mas na sua composição pescado. Está mais uma vez um processo simples, bastante simples de aplicar na indústria. Todas as indústrias de processamento de pescado já possuem estas tecnologias nas suas operações diárias, portanto, aplicá-la não tem nada de difícil. Nutricionalmente, estamos a falar de um produto também com teor muito baixo de sal. Como podem ver, uma fatia tem 20 mg de sal. Um produto também baixo em ácidos gordos saturados. E com uma imagem, e aqui pergunto-vos o que é que vocês acham do aspecto do produto, tendo em conta, eu sei que a imagem não é a melhor, a qualidade da imagem, mas se vocês olhassem para este produto no mercado, o que é que achariam dele? Vocês consumiriam um produto com este aspecto? Essa também foi a opinião das pessoas a quem fizemos essa mesma questão. Focando-nos novamente nas alegações nutricionais, estamos a falar de um produto com um baixo teor de gorduras saturadas. Estamos a falar de um produto rico em proteína. Estamos a falar de um produto fonte de magnésio, rico em potássio, cálcio e ferro, e com muito baixo teor de sódio. Em termos de perspectiva, claro que estamos ainda a falar de um projeto que ainda está em fase de desenvolvimento, ainda estamos em fase de ensaios físico-químicos para a determinação das características nutricionais do produto, e depois teremos todo mais uma série de ensaios a fazer, tendo em conta o tempo de vida útil e por aí fora, a aceitação também, por análise sensorial, a aceitação do produto. Mas o que nós pretendemos com este projeto é obter produtos com boa aceitação por parte do consumidor, valorizando assim as matérias-primas usadas. Ou seja, se o nosso produto for bem aceito pelo consumidor, o consumidor vai estar disposto a comprá-lo. Se estiver disposto a comprá-lo, isto vai aumentar o valor, esperemos nós, das matérias-primas usadas. Pretendemos também, e posso-vos dizer que neste momento, tendo em conta os resultados provisórios que nós temos, estão-se a cumprir este pressuposto, tendemos a obter produtos nutricionalmente superiores aos existentes no mercado. Arranjar então aqui umas alternativas mais saudáveis aos produtos existentes. Posso-vos fazer uma muito rápida comparação. No caso do hambúrguer vegan com algas, quando comparado com outros hambúrgueres vegan presentes, possui 95% menos sal dos produtos comerciais, 50% menos açúcares, 50% menos gorduras, lípidos no total, e 50% menos gorduras saturadas, para além de conter iodo, que os outros têm apenas vestígios, e têm um teor mais elevado de magnésio. No caso da salsicha de algas, quando comparada com as salsichas convencionais, porque não existe no mercado português salsichas de pescado, ou não é comum, apenas em nichos de mercado se encontram,
Comparado com as salsichas convencionais, as nossas têm metade dos ácidos gordos saturados, têm 2 vezes mais ácidos gordos monoinsaturados, 2 vezes, têm 12 vezes menos açúcar, 12 vezes é um número bastante grande, 4 vezes menos sal e 50 a 100 vezes mais vitamina E. 50 a 100 vezes mais vitamina E. No caso do fiambre, do fiambrado de pescado, quando comparado com o fiambre mais consumido, o fiambre da pá, de porco, estamos a falar de um produto com metade da gordura, metade dos ácidos gordos saturados, 3 vezes menos colesterol, metade do sal e 30% mais magnésio e cálcio na sua constituição. Ou seja, estamos a falar de produtos mais saudáveis, nutricionalmente mais ricos, que serão excelentes, esperamos nós, excelentes alternativas aos produtos convencionais. Enfim, com a questão das embalagens, que ainda estamos na fase inicial a testar o que nós podemos fazer aqui, pretendemos prolongar o tempo de vida útil sem adição de conservantes artificiais. Com isto, o que é que nós pretendemos? Pretendemos principalmente a redução do desperdício alimentar, prevenindo a degradação do alimento, mas também fornecer alimentos livres de conservantes artificiais, que é o que também se procura atualmente. Só para concluir, gostava apenas de agradecer ao grupo do qual faço parte, o grupo da professora Maria Manuel Gil, e a todos os meus colegas do grupo, que de uma forma ou de outra nos têm, a mim e às minhas colegas, têm-nos ajudado a desenvolver este produto. Obrigada pelo excelente trabalho que temos desenvolvido. Eu posso dizer que já provei alguns produtos e que são muito bons. Vale a pena. Não sei se tem alguma questão para o Luciano. Não. Deixa-me só repetir aqui a pergunta, porque as pessoas que estão a ouvir-nos não ouvem. Portanto, a questão foi se haveria já alguns produtos destes no mercado. Não, estes produtos ainda estão em fase de desenvolvimento, ainda estão em fase de aprimoramento das formulações. Posteriormente, vir-se-á uma fase de testagem do tempo de vida útil e todos os estudos de mercado, mas será um objetivo por colocar estes produtos no mercado. Neste momento ainda não temos nada planeado nesse sentido. Neste momento estamos focados ainda na parte de desenvolvimento do produto, conseguir obter um produto que nos satisfaça a nós, passando depois por um crivo de provas com os consumidores, para obtermos também a noção da aprovação deste tipo de produtos por parte do consumidor, e aí posteriormente passaremos então a essa fase de possível angariação de investidores. Nós neste momento não temos nenhuma investigação pensada, pelo menos com este projeto, não temos nada pensado em alimentos líquidos. Estamos apenas focados nestes 3 produtos. E sabe que podemos pensar na questão do líquido. Obrigado. Não sei se há mais questões. Eu tinha aqui uma questão e penso que até é mais algo que tenho verificado, é o facto destes produtos ter um valor um pouco mais elevado do que outros produtos, e penso que é isso que muitas vezes leva as pessoas a não optar por este tipo de produto, não é? Porque e hoje em dia nós sabemos que os produtos cada vez estão a ficar mais caros, tem-se ouvido muito falar na questão do aumento da energia, que levará ao aumento também de vários produtos. Mas pelo que eu percebi, a própria produção, não é, destes produtos já é baixa
E poderá, nesse sentido, Sim. trazer para o mercado produtos mais acessíveis? A escolha dos ingredientes, das matérias-primas usadas e das técnicas de processamento selecionadas também tem com vista a redução dos custos de produção, isto para potenciar o interesse de indústrias que queiram produzir este produto, mas também para reduzir o preço. Porque muitas vezes o custo elevado deste tipo de produtos não está relacionado com os custos de produção mais altos ou com o custo mais elevado das matérias-primas. Está assim ligado com o fraco interesse do consumidor, então a empresa que o produz e comercializa tem que aumentar um bocadinho o preço para conseguir obter. Exatamente. Temos de ter em conta as economias de escala, não é? E se estamos a produzir em pequena escala, não potenciamos os lucros possíveis. Nós seríamos com uma unidade industrial a produzir toneladas por hora. Sim, senhor. Mas vou ficar curiosa para ver alguns dos vossos produtos cá fora. Obrigada. Neste momento não tenho nenhuma disponível. Mas para a semana irei ter, principalmente os produtos à base de pescado, irei ter amostras disponíveis. Não lhe posso garantir, porque nós não vamos estar cá com as amostras, vamos estar na ESTE, na escola Superior de Turismo para Turismo. Eu talvez fosse sugerir algo que nós muito possivelmente teremos aqui um dia aberto, e nesse dia aberto teremos algumas atividades e poderá acontecer que nesse dia se consiga ter aqui algumas amostras. Ainda não está no calendário. Sim. Obrigada, Wilson. Agradeço a todos os oradores, tivemos aqui umas excelentes palestras, excelentes comunicações. E agradeço também a todos os presentes e aos que nos estão a ver online. E dou por encerrado então aqui o dia de hoje e, mais uma vez, agradecer a todos os oradores e a todos os convidados que aqui estão. Obrigada.